Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Parábolas do grão de mostarda e do fermento. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Após embaraçar seus inimigos e encher o povo de alegria pelas obras gloriosas que operava, Nosso Senhor, em seguida, manifesta o progresso do Evangelho com algumas comparações. Daí que esteja dito, dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda. Santo Ambrósio. O grão de mostarda aparece também em outra passagem, onde é comparado à fé. Logo, se o reino dos céus é como o grão de mostarda e a fé é como o grão de mostarda, certamente a fé é o reino dos céus que está dentro de nós. O grão de mostarda, de certo, é coisa simples e de pouco valor, mas quando começa a ser debulhado, difunde a sua força. Também a fé no começo parece simples, mas depois que é debulhada nas adversidades, espalha a graça de sua virtude. Os grãos da mostarda são os mártires. Tinham o odor da fé, mas oculto. Veio a perseguição. Foram moídos pela espada e pelos confins do mundo inteiro espalharam os grãos de seu martírio. Também o Senhor é o grão de mostarda. Quis ser debulhado para que disséssemos, somos o bom odor de Cristo. Ele quis ser semeado como o grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Com efeito, no horto, Cristo foi capturado e sepultado, onde também ressuscitou e se fez árvore. Daí que siga, ele cresce, torna-se árvore. O Senhor é o grão quando é sepultado na terra, é a árvore quando é elevado ao céu. É também árvore porque dá sombra ao mundo, daí que siga, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. E por aves devemos entender as potestades do céu e todos que, por seus feitos espirituais, mereceram voar para longe. Pedro é um ramo, Paulo é um ramo, a cujos regaços nós, que estávamos longe, voamos com as asas das virtudes através dos esconderijos dos seus ensinamentos. Portanto, semeia na tua horta o Cristo. A horta é um lugar cheio de flores, em que a graça da tua obra deve florir, e o variado odor da virtude deve exalar. Ali, pois, está Cristo, onde está o fruto da semente. São Cirilo. Ou ainda, o reino de Deus é o Evangelho, pelo qual adquirimos o poder de reinar com Cristo. Assim como a semente de mostarda é superada em tamanho pelas sementes das outras verduras, porém cresce tanto que passa a fazer sombra às aves, do mesmo modo o ensinamento do Salvador, no princípio, fora recebido por poucos, mas depois cresceu. São Beda. O homem é Cristo, a horta é a Igreja, a ser cultivada por seus ensinamentos. E bem está dito que o homem tomou o grão de mostarda, porque os dons que, junto com o Pai,
Ele nos concede da sua parte divina, da sua parte humana, os recebe conosco. A pregação do Evangelho cresceu disseminada por todo o mundo. Cresce também na mente de cada fiel, porque ninguém se torna perfeito de súbito. Crescendo, porém, levanta-se a semelhança não das ervas, que logo secam, mas das árvores. Os ramos desta árvore são os variados dogmas, nos quais as almas castas, dirigindo-se às alturas com as penas das virtudes, fazem ninho e repousam. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, todo homem que toma o grão de mostarda, isto é, o discurso evangélico, e o planta na horta da sua alma, faz brotar uma grande árvore, que estende seus ramos de modo que as aves do céu, quer dizer, os que estão acima das coisas da terra, repousem nos ramos da pregação, isto é, nas desenvolvidas contemplações. Paulo recebeu de Ananias os rudimentos da fé como um grão de mostarda, mas, ao plantá-lo no seu jardim, produziu muitas e boas doutrinas, nas quais habitam os que são de intelecto excelso, como Dionísio, Hieroteu e outros muitíssimos. Em seguida, diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento, pois segue. Disse ainda: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento. Santo Ambrósio. Os intérpretes, em sua maioria, pensam que o fermento é Cristo, porque o fermento, que vem da farinha, é superior à sua origem em virtude, mas não em aparência. Do mesmo modo, Cristo era igual aos patriarcas no corpo, mas em dignidade ultrapassava-os incomparavelmente. Portanto, a Santa Igreja dá forma ao tipo da mulher sobre a qual se acrescenta. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. São Beda. O sátum, nome da medida que aparece na Vulgata, é um tipo de medida em uso na província da Palestina e compreende 1 módio e meio. Santo Ambrósio. A farinha desta mulher somos nós. Ela mistura no interior das nossas mentes o Senhor Jesus Cristo até que o calor da sabedoria celeste abduza o nosso fundo secreto. E como diz que o fermento foi misturado ou escondido em 3 medidas, parece convir que crêssemos que o Filho de Deus estivesse escondido na lei, velado nos profetas e completado nas pregações evangélicas. A mim, no entanto, me agrada mais seguir o que o próprio Senhor ensinou, que o fermento é a doutrina espiritual da Igreja. Com o fermento espiritual, a Igreja santifica o homem renascido no corpo, na alma e no espírito. Quando estes 3 entram em acordo numa, por assim dizer, travessa parelha de desejos, e todos aspiram em igual concórdia aos mesmos prazeres. Por isso, se nesta vida as 3 medidas permanecerem juntas até que fiquem levedadas e se tornem uma só, no futuro haverá uma comunhão incorruptível para os que amam Cristo. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, por mulher deves entender a alma. As 3 medidas são as 3 partes dela, a racional, a irascível e a concupiscível. Se, portanto, alguém misturar nessas 3 partes a palavra de Deus, tornará o todo espiritual, de modo que nem a racional peque nos ensinamentos, nem a ira ou a concupiscência cresçam desmedidamente, mas se conformem à palavra de Deus. Santo Agostinho. Ou ainda, as 3 medidas de farinha são a raça humana, que foi estabelecida dos 3 filhos de Noé. A mulher que mistura o fermento é a sabedoria de Deus. Eusébio. Ou ainda, o Senhor chama de fermento o Espírito Santo, que é como que a virtude que procede da semente, isto é, da palavra de Deus. As 3 medidas de farinha representam o conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é dado liberalmente pela mulher, isto é, a sabedoria divina, e pelo Espírito Santo. São Beda. Ou ainda, por fermento quer dizer o amor que faz ferver e aviva a mente. Portanto, a mulher, que é a Igreja, mistura o fermento do amor nas 3 medidas,
porque manda que amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa virtude. E isto ela o faz até que tudo fique levedado, isto é, até que o amor leve a mente inteira à sua perfeição, coisa esta que começa aqui e é acabada no futuro. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.